Bom dia, Espírito Santo. Muito bom dia, povo de Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Neste dia que o Senhor preparou para nós, que nós venhamos regozijar no Senhor e na força do seu poder. Nesta manhã, segundo dia do mês, nesta quinta-feira, vamos entrando na presença do Senhor, agradecendo a Ele por mais um dia que amanheceu, pela noite de sono, pelo dom da vida. Obrigado, meu Pai, por este ar que nós respiramos. E nesta manhã queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor, consagrar o nosso dia, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa casa. Nós consagramos tudo ao Senhor. Que o Espírito de Deus seja o nosso condutor, que Ele dirija os nossos passos e nos faça permanecer cada momento, cada dia na sua presença, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 13. Os versículos estão do 3 ao 5, depois vamos lá para o 12 ao 15, depois do 31 ao 35. Hoje a leitura está um pouco extensa, mas vamos ler a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, essa palavra que penetra até a divisão de alma, junta, medula. Louvado seja Deus, que nós venhamos abrir o nosso coração, nosso entendimento, para receber a palavra do Senhor. Aleluia. 13, João 13, do 3 ao 5, nos diz assim: aonde Jesus ali lavou os pés dos discípulos. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Louvado seja Deus. E agora do 12 ao 15. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor e dizeis: bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Agora do 31 ao 35. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, andai ainda por um pouco, estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu não podeis vos ir, eu vou-lo digo também agora. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e vós amardes uns aos outros. Louvado seja Deus. Então, estamos aqui vendo essa passagem, aonde ali depois do momento da ceia, o Senhor Jesus lavou os pés uns dos outros. Para quê? Para demonstrarmos o amor uns para com os outros. Aleluia. Para nos demonstrar que nós temos que também fazer o bem, fazer o favor para o nosso próximo. Nós vemos que nesse mês de abril, nós vamos estudar sobre a cidadania.
né? Vamos falar, né? O Senhor vai estudar a palavra, né? Estudar a palavra, e o Senhor vai falar todos os dias acerca de cidadania. E ser cidadão uns dos outros é também fazer o ato de amor, um ato de fazer um favor, de ajudar, né? E o Senhor Jesus não quis, né, literalmente falar aqui que eles estavam sujos, não, que eles estavam com os pés sujos. Ele quis demonstrar, né? Nós vemos lá que Pedro queria já que Jesus desse banho nele, né, todo. Dentro dessa passagem tem um versículo que Pedro, ele quis que Jesus desse banho, né? Mas o Senhor Jesus queria demonstrar ali uma atitude de amor, e descrevendo também que ele já estava ali consciente de sua autoridade divina e eminente retorno ao Pai. Ele já estava, né, também ali fazendo um momento de despedida, que ele já estava chegando o momento de retornar para de onde ele teria vindo. E ali, lavando, este ato simbólico representa a humildade externa, né, extrema, e o serviço amoroso. Então era isso que Jesus ele estava demonstrando ali para os discípulos, né? Um ato de humildade e de extremo serviço amoroso. Demonstra o amor, que Deus é amor. E Ele quer que nós também, se nós somos, sempre eu friso aqui, né? E sempre a gente repete, porque a palavra de Deus, ela é repetida todos os dias, porque às vezes a gente até sabe, né? Mas às vezes é preciso Deus refrescar a nossa memória, a nossa mente, para que a gente não se esqueça, porque nós temos uma tendência a esquecer-se das coisas muito fácil, né? Embora nós sabemos tudo corretamente, mas tem momentos que Deus nos chama a nossa atenção para lembrar de que nós temos que ter humildade e ser amoroso uns com os outros, né? E o significado profundo desta palavra não é apenas, né, mostrar a higiene. Ele não quis mostrar isso, como eu falei anterior. Ele não queria dizer, ele não estava demonstrando ali para os discípulos que eles estavam sujos. Ele não estava falando acerca de higiene, mas mostrando ali uma purificação espiritual. Ele demonstrou que os discípulos tinham que estar purificados espiritualmente e também demonstrando o ato de amor de uns para com os outros, né? O amor incondicional, não é esse amor, eu amo meu filho, eu amo meu esposo, eu amo meus pais. Não é simplesmente esse amor, é um amor que só Deus pode dar. Quando nós, mesmo amando nossa mãe, que nos carregou 9 meses no nosso ventre, quando ela faz algo que nos chateia, né? Eu lembro quando minha mãe falava algo para me chatear, eu ficava vários dias ali chateada com a minha mãe. E quem é que não já se chateou? Não é que a gente carrega o amargo, o ódio, não. Mas ali a gente fica chateado, né? Mas a gente continua amando a mãe, por mais que ela faça ou fale alguma coisa. O nosso filho, quem tem realmente o amor de uma mãe, o amor de um filho, não consegue carregar aquele rancor no coração, né? Então, é desse cuidado, porque o Senhor diz assim, irai e não pequeis. Ele sabia que nós iríamos e se irá, mas Ele quer que nós carregamos esse amor, porque Deus, ele fica triste, o Espírito Santo, ele fica triste quando nós fazemos algo
que é errado. O Espírito de Deus se entristece porque ele é uma pessoa. O Espírito de Deus tem sentimento, só que ele não tem sentimento de mágoa, de ódio, como nós, seres humanos. Mas ele se entristece. Mas não que ele deixa de nos abençoar porque nós somos pecadores, não. É esse discernimento que nós temos que ter e pedir ao Senhor que nos dê esse amor, o amor ágape, um amor incondicional. Aleluia. Glórias a Deus. E estendendo-se até aos que falhariam com ele, né? O amor de Deus se estende. Jesus estava demonstrando ali. Por quê? Ele sabia que tinha uma ali que ia trair ele. Ele sabia, ele já sabia. Porque se estava escrito, a palavra de Deus tem que se cumprir. Porque o Senhor diz, falaria eu e não cumpriria? A palavra de Deus tinha que se cumprir na íntegra. Jesus sabia que ele ia ser traído, mas ele estava demonstrando ali, olha, eu sei que eu vou ser traído, mas eu estou demonstrando o amor. Tanto que quando ele foi traído ali, os discípulos com certeza ficaram atemorizados, perguntando, se ele sabe tudo, por que que ele lavou, né? Imaginação minha, né? Quando a gente sabe que alguém sabe de algo, nossa, ele sabe, ela sabe que aquele fulano não gosta dela, que odeia, ele tá lá fazendo bem, a gente fica um pouco assustado, né? Mas quando nós carregamos esse amor incondicional, o amor ágape, nós não conseguimos guardar mágoa e carregar capricho uns com os outros, não. Nós conseguimos fazer o ato, praticar o ato de amor uns para com os outros. E esse amor se estende até aqueles que falham conosco. Até aqueles que falham com Jesus, ele continua amando. Tanto que ele está a todo momento de braços abertos. Ele morreu de braços abertos. O maior homem do mundo morreu de braços abertos para nos mostrar, aleluia, que os braços dele estão abertos até hoje para abraçar, para acolher aquele que é pecador, mas que ele ama, ele aborrece o pecado, mas ama o pecador. Este gesto é uma lição prática que a grandeza no reino de Deus é medida pelo serviço, não pela posição. Em que posição você está? Você não vai ser medido pela sua posição. Você é medido pelo serviço. Aleluia. Então sirva, vamos servir. Esta lição é para mim e para você. Neste segundo dia do mês, estamos vivendo nessa véspera de onde amanhã o mundo está comemorando a morte de Cristo, né? Nós não sabemos, a Bíblia não menciona data, mas os seres humanos, né, como eles tiram uma data para comemorar o Dia da Mulher, que veio depois, tirou uma data para comemorar o Dia das Mães, tirou uma data para comemorar o Dia dos Pais, também tirou essa data, né, para comemorar a morte de Cristo. E para comemorar o Natal, que é o nascimento, né? Nós comemoramos em dezembro o nascimento. Amanhã estamos comemorando a morte. E nós sabemos que ele não está mais morto, claro. Ele não é mais aquele Jesus da cruz. Não é mais aquela criancinha que nasceu. Ele nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Para que hoje nós tivéssemos vida e sermos salvos por ele. Aleluia, ainda que nós somos falhos, fracos, muitas das vezes caímos, mas ele fala assim, se lembre de onde caiu e se levante, recomece, porque Deus é recomeço. Essa palavra tem milhões de anos, né? Há não sei quantos mil anos está escrita essa palavra e ela é nova hoje para mim e para você. Hoje Deus tem essa palavra para o meu coração e para o teu coração. Está nos ensinando cada momento. Amem, cuidem, aleluia, faça
como eu fiz. Embora nós somos filhos teimosos, rebeldes, mas Deus tem paciência com cada um de nós. Algo que nós também deveríamos ter. E às vezes falta paciência. Nós não sabemos falar uns com os outros. Às vezes dirigimos palavras duras. Estamos vendo alguém precisando, às vezes, atravessar a rua, ou até necessitando de tomar um banho, e às vezes a gente não quer ajudar. Mas ainda existe, tem muitas pessoas que fazem esse gesto. Mas a palavra hoje está falando, corrigindo a nós que não. Às vezes não temos esses costumes e Deus está mostrando. Se você está ouvindo esta palavra e você está falando, eu sou assim, irmã, como Jesus, eu gosto de ajudar, eu gosto de fazer favor, eu gosto de cuidar. Continue, porque você está no caminho certo. Aleluia. E essa passagem do 13 ao 12, ou do 12 ao 15, relata Jesus lavando os pés dos discípulos e explicando o ato como um modelo de liderança servidora. Aleluia. E nós vemos hoje, nos dias de hoje, nesse século 21, neste tempo presente que estamos vivendo aqui na terra, nós vemos pessoas, quando são levantadas como uma liderança, ele já está achando que ele é maior que todo mundo. E aí já não quer mais servir, só quer ser servido. Mas a liderança é para servir. Quem conhece Bíblia e aplica o que está escrito nela, vê que a liderança não é simplesmente uma posição maior. Porque Jesus, mesmo sendo filho do Deus Altíssimo, ele fez para demonstrar. E Pedro, quando entendeu que simples não era, que Jesus não era simplesmente um qualquer, ele, mestre, me dê banho, porque eu preciso ser limpo todo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, vamos também nós purificar uns aos outros e nos purificar também da imundícia espiritual. Vamos ser liderança para servir. Aleluia. Glórias a Deus, como dizia o meu primeiro pastor, o defunto segura o dono do defunto segura na cabeça. Não é deixar todo mundo velar, todo mundo ir, ele não vai, ele tem que tomar a frente. Se ele é uma liderança, é ele que é a frente. Se ele não vai, tem líder que marca algo e ele mesmo não vai, ele mesmo não faz. Está lá ensinando, mas ele mesmo não faz, E nós temos que ser exemplo. Deus está falando comigo também. Se eu estou aqui trazendo a palavra de Deus, eu também tenho que dar exemplos, E Deus me corrige todos os dias. Às vezes eu falho porque eu sou ser humano, e ser humano é falho. Mas Deus, o Espírito de Deus vem com sua mansidão e me fala, você está errada, Joelita. Você errou, você pecou, você não está fazendo certo. Não age assim. E o Senhor me perdoa e tento melhorar. Cada dia a gente tem que ir tentando melhorar, mais um pouco. Aí após lavar os seus pés, ele questiona se entenderam a lição, destacando que o mestre e Senhor se fez servo, Então, ele era mestre. Ele é mestre, mas ele se fez servo. O servo é para quê? Para servir. E quanto de nós carregamos esse título de servo, mas nós não queremos servir uns aos outros, porque acha desaforo, Eu não vou servir. Eita Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. A passagem enfatiza a humildade, o amor ao próximo e o serviço incondicional como a maior prova de amor e a verdadeira marca de seus seguidores. Aleluia. E aqui do 31 ao 35,
traz o novo mandamento de Jesus após após a saída de Judas para traí-lo. Jesus proclama sua glorificação na cruz e instrui os discípulos a amarem uns aos outros da mesma forma que ele amou. Tá vendo? Quando Judas traiu, Jesus ele saiu do rol de discípulo. Foi traição. Não vamos trair uns aos outros, para que o Senhor não nos tire, não apague o nosso nome do livro da vida. Hoje nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, mas se nós não cuidar, não zelar, ele é apagado de lá. Porque quem é maldoso, quem carrega maldade, quem não serve o seu próximo, não ama o próximo como a si mesmo, nem a Deus, nem ao próximo, não é digno do nome estar escrito. Como Judas também não foi digno de estar lá como discípulo. Aleluia. Com sacrifício, né? Que ele amou com sacrifício e sem limites. Essa passagem convida os fiéis a amarem de forma prática, sacrificada e sem distinção, demonstrando ao mundo a presença de Cristo através desse amor. Louvado seja Deus. Então, Jesus mostrou, né, com sacrifício, o amor dele. Ele estava ali se despedindo dos discípulos, fazendo esse ato de lavar os pés. Ele quis dizer, se você é servo, sirva ao seu próximo. Novo mandamento do amor, lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros. Né? Então, o novo mandamento que Jesus trouxe, todos os mandamentos, né, que Deus deu para Moisés, está lá ainda. É válido, está aqui para nós, mas Jesus trouxe um novo que foi amar uns aos outros. Aleluia, glórias a Deus. Na dependência do Espírito de Deus, né, nós vamos transformando o nosso interior e podemos alcançar as outras pessoas com cuidado e com graça. Então, vamos ser dependentes do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus, ele vem como água para nos limpar, para nos purificar. Ele vem também, pode vir como fogo para queimar toda iniquidade. Ele vem com humildade, derramando dentro de nós. Aleluia. Que o fruto do Espírito Santo esteja conosco. Você pratica a liderança servil? A pergunta é para cada um de nós. Se nós praticamos essa liderança servil, né? Uma liderança que serve. E de que forma é possível amar uns aos outros hoje? É possível quando nós buscamos ao Senhor e temos o Espírito de Deus em nossas vidas para nos conscientizar e também derramar. Quando nós queremos algo, o Espírito de Deus, ele nos dá. Quando a gente não quer, não acontece, porque a gente não quer. Mas se nós quisermos, nós assumirmos, Senhor, eu sei que eu não estou com vontade, mas eu quero, me dá vontade, me ajuda a amar, me ensina a amar o próximo como a mim mesmo, me ensina a servir, me ajuda a servir. Porque Deus, ele vai derramando dentro de nós esse desejo de amar e de servir uns aos outros. Vamos orar. Meu amado Salvador Supremo, servo, sou grato por teu presente de amor e entrega de tua vida por mim.
Amém. Muito obrigado pela tua entrega, Pai. Glórias a Deus. Que Deus ele nos abençoe, nos guarde, que ele faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de nós e nos traga a verdadeira paz. Amém. Graças a Deus.